Olá, a graça e a paz. Hoje eu estava estudando sobre o tema A Grande Tribulação. É um tema muito estudado pelos estudantes de escatologia bíblica. E eu sou uma estudante da escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Eu acredito que nós somos uma geração escatológica, que nós somos a última geração. Então nós somos personagens da história bíblica. Então eu estudo bastante, né? Não sou dona da verdade, como nenhum dos estudantes que eu acompanho também, né? Mas eu acho interessante e esse tema tem sido muito debatido, né? Pelos pastores, líderes e estudantes da escatologia bíblica. E nos últimos vídeos que eu assisti, eu vi alguns comentários de algumas pessoas que acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes, durante ou depois da grande tribulação. Inclusive, alguns acreditam que a pessoa vai desaparecer e ficar sua roupa e os sapatos. Eu não acredito assim, mas respeito as várias opiniões. Afinal de contas, tem muitas interpretações, principalmente para esses assuntos, né? Que a linguagem da Bíblia é uma linguagem metafórica e tem alguns textos que a pessoa só compreende se for por meio de revelação, através do Espírito Santo de Deus, que não dá para entender através dos conhecimentos teóricos, dos cursos e diplomas. Tem partes que a pessoa só entende assim. E hoje eu acordei, orei, depois eu li Ezequiel 38 e 39, os dois capítulos, e percebi muitos versículos que falam exatamente da grande tribulação. E pensei em compartilhar esse tema. Cada vez que eu estudo a palavra, e as pessoas que estudam também, sempre falam que desperta o interesse, você compartilhando desperta o interesse em outras pessoas para estudar também. Só o fato de querer conhecer a opinião de Deus, de querer conhecer a Bíblia Sagrada já é o primeiro passo, já é algo positivo. E cada vez que você estuda, você quer estudar mais. Cada vez que você estuda, você conhece mais a Deus. Afinal de contas, a opinião de Deus, a essência de Deus está nas páginas da Bíblia. Não tem nem o que discordar, o que discutir quando se prova na palavra. Então, eu acredito em Deus e acredito na Bíblia. E as opiniões das pessoas escuto por educação, mas muita coisa eu não concordo, né? Eu não tenho aquela confiança plena no ser humano, na essência do ser humano, né? Diante de tudo que está acontecendo no mundo e de tantas decepções que eu já sofri. Mas em Deus e na palavra eu acredito piamente. E eu acredito mesmo que nós estamos no auge da grande tribulação. Acredito que nós estamos vivendo esses dias. Esses dias escrito aqui em Ezequiel 38, 39, nos últimos capítulos do Apocalipse. E hoje o tema que eu vou compartilhar com vocês é exatamente esse, a grande tribulação, baseado em Ezequiel capítulos 38 e 39. Ezequiel 38, como subtema vem assim, profecia contra Gog. Começa assim, Ezequiel 38, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Aqui diz que Deus é contra esse homem. Por que um homem? Porque ele é príncipe e chefe, ele é um líder. Então Deus é contra Gog. Versículo 4. Eu te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Eu te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos. Aqui diz que Deus vai humilhar Gog, né? Deus é contra Gog e Deus vai humilhar Gog na batalha, nessa batalha de Gog e Magog, que muitos pensam que é a mesma batalha do Armagedon. Eu acredito piamente que não é a mesma batalha, porém acontece tudo na mesma cidade. Eu entendo assim. O versículo 5 diz, persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Persas, etíopes, Put, isso aqui é uma linguagem metafórica, isso aqui não quer dizer exatamente esses lugares, essa cidade. A linguagem é toda metafórica, ou seja, é uma simbologia comparando com coisas parecidas no mundo natural, certo? O versículo 6. Gome e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Muita gente, né? Exército grande, quer dizer muita gente apoiando esse líder chamado Gog. O nome Gog significa trevas e Magog, terra das trevas. Ou seja, Gog é alguém que está em cegueira espiritual, é o significado de trevas.
E o seu grupo, o grupo que defende, o grupo dele, os soldados, as pessoas que estão em conexão com eles. Magog, terra das trevas. Prepara-te e dispõe-te, tu e as multidões do teu povo que se reuniram ali e te serviram de guarda, como se fosse um guarda, né? Um líder, alguém de grande influência, esse Gog. Depois de muitos dias será visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada. Veja, no fim dos anos. Geração escatológica, né? Que foi congregada entre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitarão seguramente. É um povo que Deus retirou, que Deus protege. Um monte, que é o belo e santo monte, o monte santo e glorioso do Senhor. Em vários estudos que eu coloquei, que eu expliquei, dá para entender o local exato. Belo e santo monte, morada do Senhor, lugar onde Deus habita. Né? Muitos profetas do Antigo Testamento escreveram sobre esse local também, onde a Shekinah de Deus brilha. É quase visível e palpável a presença do Senhor nesse lugar. E Deus, ele zela, Deus, ele ama esse povo, onde tem seus remanescentes. Então, Gog chegou nessa terra aqui, onde o povo habitarão seguramente, né, protegidos pelos próprios deuses. Versículo 9, então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as suas tropas e muitos povos contigo. É muita gente que apoia Gog, como uma colisão. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinará um mau desígnio. Olha que interessante. O versículo 10 diz que ele vai pensar. Na Bíblia tem tanta riqueza de detalhes, gente, que até o que Gog pensou tem aqui. Portanto, para quem conhece a palavra, conhece os personagens e conhece as pessoas, dá para saber até o que a pessoa pensou. Olha o que diz o versículo 11. Gog pensou, e dirá, subirei contra a terra das aldeias não muradas, ou seja, um povo desprotegido. Ele pensou, né? Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não tem ferrolhos nem portas. É como se fosse assim, não tem ninguém por eles, eu posso fazer isso. O pensamento mais ou menos isso de Gog, né? Aí aqui diz, versículo 12. A fim de tomar o despojo e arrebatar a presa, de pôr a tua mão contra as terras desertas, e agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Tá claro que tem intenções de roubo, né? Aqui não diz que Gog roubou nada, mas diz que ele pensou em pegar gado, bens. Gado aqui não tá falando de boi, de vaca, não. De bens materiais, ou seja, facilidade para ter os bens ou ter acesso aos bens materiais. Aqui está claro que ele pensou realmente em roubar e ficar com os despojos, né? Manter o povo seu escravo. Esse Gog aqui pensou isso contra o belo santo monte, contra os remanescentes escatológicos. O versículo 13 diz, Sabã e Detã, os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão, vens tu para tomar o despojo, ajuntar-se a tua multidão para arrebatar a presa? Gente, leão fala? Não, né? Então, a linguagem metafórica. Aqui algumas pessoas irão comentar. Qual a tua intenção aí no Belo Santo Monte? Tu quer roubar? Tua intenção é roubar? Então, houve aqui, sem dúvida, comentários desse tipo. Por quê? As pessoas adivinharam o pensamento de Gog? Se é que diz que ele pensou. Não, não adivinharam. Certamente, Gog deve ter tido algum histórico, alguma situação que ele já havia, né, tomado alguma decisão de agir de forma desonesta ou feito alguma coisa, né, na vida dele que fez alguém desconfiar que ele tinha intenção de roubar. Eu creio assim, não está bem claro aqui, eu estou falando da forma que eu creio, porque está claro que disseram isso, né? Gog foi afrontado de alguma forma e disseram que ele tinha intenções de roubar o belo santo monte do Senhor, né? E aqui nenhum leão falou nada, que leão não fala, aqui a linguagem é metafórica. Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear grande despojo. Tá vendo? Ele foi questionado nessas questões. Quais as reais intenções de Gog no belo santo monte? Isso foi questionado, aqui diz a palavra. O versículo 14. Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus. Aqui já é o próprio Deus mandando um recado. Assim diz o Senhor Deus. Deus mesmo mandando um recado para esse Gog, né? Porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Ou seja, Gog fica sabendo de tudo. Era alguém próximo ao belo santo monte. Virás, pois, do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso.
Cavalo que é uma forma de expressão também, né? Porque naquele tempo as guerras eram assim, com cavalo. Quer dizer que ele está montado mesmo a cavalo. Quer dizer que ele está preparado para a guerra. Pessoa bem preparada, bem armada, bem equipada, com muita gente ao seu dispor. Versículo 16. E subirás contra o meu povo Israel, veja, contra o povo de Deus, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, olha lá na tua Bíblia, nos últimos dias, sucederá que hei de trazer contra a minha terra o próprio Deus cria a situação e leva Gog contra o belo e santo monte. Para que as nações me conheçam a mim quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Eu entendo esse versículo aqui que o próprio Deus vai se mostrar santo e vai transformar Gog, e que Gog vai se arrepender dos seus pecados. Eu creio assim. Principalmente baseado no último versículo do capítulo 39. Deus se mostra santo através disso tudo o que acontece e Deus provar que era ele no belo santo monte. E Gog se arrepender, né? Versículo 17. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele a quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos profetas Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá à minha face, ou seja, a ira do Senhor. Né? Deus vai ficar irado contra Gog por essas ações de Gog. E certamente Deus vai demonstrar isso através de vários acontecimentos que ele vai permitir. É o que diz aqui os próximos versículos. O versículo 19 diz: porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Gente, o dia do Senhor é um tempo, né? O dia do Senhor é o tempo que Deus derrama as 7 taças da ira no Apocalipse. É um período que Deus intervém na história para abençoar os justos, os íntegros, e para castigar os ímpios, os maus, os idólatras. Essas pessoas recebem o castigo do Senhor e Deus protege, assim como nas 10 pragas do Egito. As 10 pragas eram para os egípcios e para o faraó, e não atingiu o povo de Deus. Então Deus ele faz uma diferença entre o santo e o profano. Em relação à menina dos olhos, o povo de Deus, Deus é zeloso a ponto de tomar vingança. Ele mesmo se vinga, aqui como diz, ele se vingou contra Gog, lá no Apocalipse ele se vinga contra o anticristo escatológico e contra qualquer um que se levantar contra a menina dos seus olhos. É o próprio Deus que protege, Deus não permite um cisco na menina dos seus olhos. Ele sempre foi assim, Deus é imutável. Desde o Antigo Testamento que Deus tomava vingança e até hoje Deus age dessa mesma forma. Deus é um Deus zeloso, um Pai amoroso, mas ele também é justo. E Deus não gosta de injustiça. Deus é um Deus justo e ele aprecia aquilo que é justo. Então Deus ele age contra a injustiça. Aqui o versículo 19 diz: porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, no zelo do Senhor. Naquele dia haverá grande tremor. Então Deus ele agiu aqui com zelo, com proteção em relação ao menino dos seus olhos, ao remanescente, ao povo do belo e santo monte. Versículo 20. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra, porque os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Versículo 21. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão, ou seja, confusão entre as pessoas no grupo, né? E estenderei e contenderei contra ele por meio da peste e do sangue, uma chuva inundante de grandes pedras de saraiva. Fogo e enxofre farei chover sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os povos que estiverem com ele. Aqui não está claro que é a grande tribulação. A grande tribulação é o período de mais luta na história. A Bíblia diz que nunca houve nem haverá jamais dias de tanta luta e sofrimento. O versículo que eu acabei de ler, coisas que estão acontecendo no mundo nos dias de hoje. De fogo, enxofre, de catástrofes naturais. Se isso não é a grande tribulação, tem como, né, ficar mais difícil do que isso? Quantas pessoas estão morrendo no Brasil e no mundo por dia? Não é só de Covid, não. Estou falando de tudo isso que está acontecendo. Como duvidar se está tão claro? Por isso eu acredito que nós estamos no auge da grande tribulação. Que não é só o princípio das dores, como alguns acreditam. Eu acredito que é a grande tribulação mesmo. Continuando aqui, versículo 22. E contenderei com ele por meio da peste, sangue e fogo.
e sobre suas tropas e sobre os povos que estiverem com ele. Ou seja, qualquer um que apoia Gog aqui, que acha que Gog está certo, né? O nome Gog significa trevas, e que apoia e que vai se levantar também contra o belo Santo Monte, contra os remanescentes, que são o povo que representa a parte de barro dos pés da estátua em Daniel 2. Né, esse povo, muita gente com inveja desse povo, com ódio, com vingança, assim como Ramã queria destruir os remanescentes na história de Esther, é muita gente querendo destruir esse povo, representa a menina dos olhos, o povo de Deus, né, escolhido por Deus, protegido por Deus, e Deus vai e toma vingança com quem tenta prejudicar esse povo. Continuando, versículo 23. Assim eu me engrandecerei, me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor. Qual é o propósito, então? O versículo 23 diz: o propósito do Senhor é fazer ele conhecido entre as nações, mesmo através de guerra espiritual, de luta, de terremoto, mas assim como nas 10 pragas do Egito, Deus se mostrou conhecido como ele é, a sua essência. Eu lembrei agora, falando na essência de Deus, eu parei um tempo na minha vida, né? Eu orava assim, eu dizia ao Senhor, eu lembrei agora, eu dizia sempre nas minhas orações: Deus, mostra a tua essência, mostra quem tu é de verdade. Muita gente serve ao dragão e ao Satanás porque não te conhece de fato. As pessoas satanistas são satanistas porque não te conhecem. Quem conheceu o Senhor vai se apaixonar por ti, ó Deus. Mostra a tua essência, apresenta-se para a humanidade. Eu orei durante longos anos na minha vida desse jeito. Pedi a Deus para ele se apresentar como ele se apresenta para mim e para outras pessoas que têm intimidade com ele. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que eu temo. Eu sei que não é todo mundo que é amigo de Deus, assim como nunca foi, né? Na Bíblia diz que Moisés, que era amigo de Deus, Esther, Daniel, amigo de Deus, né? Algumas pessoas. A intimidade do Senhor só pode acontecer com quem teme a Deus, respeito e reverência a Deus. Mas eu pedi isso, pedi do fundo do meu coração. Eu tinha certeza e até hoje eu penso assim, que se Deus se apresentar, mostrar a essência dele como ele é de verdade, muita gente vai se converter. Muita gente vai aceitar como Deus, de tão perfeito e maravilhoso que ele é. Eu adoro o Deus que eu sirvo. E meu maior sonho é agradar o coração dele, e ele sabe disso. E como eu falo sempre, Deus ele considera a motivação do coração. Sabe, a pessoa quer tanto me agradar, aí Deus ajuda para a pessoa acertar na vida. Então é assim que eu creio. Eu li esse versículo agora e lembrei. Então Deus faz tudo isso para mostrar, fazer conhecido, né, para as pessoas, através desses milagres e tudo que está acontecendo nos dias de hoje mesmo. Porque Deus está fazendo tudo isso e ao mesmo tempo revelando toda a verdade. Muita gente está entendendo a Bíblia, muita gente. Deus está soprando com o seu Espírito Santo nos 4 cantos do Brasil, do mundo. Então está realmente dando sonhos, visões, revelando as coisas de uma forma assim tão clara. Eu mesmo sinto a presença de Deus e conheço muita gente que está recebendo da parte do Senhor o sopro do Espírito Santo de Deus nos nossos dias, como diz lá no livro de Joel. Aí o capítulo 39 é a continuação. O capítulo 39 vai repetir o que diz no 38, mas com mais detalhes. Né? Ezequiel 39 diz: outras profecias contra Gog, né? Você vê que Deus ficou irado mesmo contra esse Gog. Capítulo 39, versículo 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog. Olha ele repetindo a mesma coisa que ele disse no outro, ele faz questão de confirmar que Deus continua contra Gog. Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti. Far-te-ei subir do extremo norte e te trarei aos montes de Israel. É como se fosse assim, vai criar uma situação e ele vai voltar novamente aos montes de Israel. Mais de uma situação ele ficou nos montes de Israel. Mais de um período da vida dele ele teve acesso ao belo e santo monte do Senhor, que representa esses montes de Israel aqui. Versículo 3. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as flechas da tua mão direita. Isso significa que Gog estava armado de arco e flecha? Não. Isso aqui significa que Deus desarmou completamente. Mas está falando de arco e flecha para saber, né, que Deus desarmou, chama ele e desarma ele. Ou seja, ele fica sem ter como lutar na batalha espiritual. Se ele tentar prejudicar, ele não vai ter como, porque ele não tem armas para isso. É o que quer dizer o versículo. Como naquele tempo usava muito questão de arco e flecha, né? A batalha é espiritual, então é mais uma guerra espiritual, é mais uma questão de ideologias, do campo das ideias, e não do arco e a flecha mesmo. Versículo 4. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo.
e as aves de rapina de toda espécie e os animais do campo darei por comida. Essa parte aqui da ceia das aves, já coloquei isso tudo aqui falando, a ceia das aves, né? As aves de rapina, que irão devorar juntamente com os urubus, todos os animais carniceiros, as carnes de Gog, Magog, do anticristo, dos que têm a marca da besta na testa, os 666 na testa. Por que na testa? Porque é a questão de ideologia. Não tem um chip na testa, não tem um número visível. 666 significa o ápice da soberba humana, independente de Deus em oposição a Cristo. A pessoa que tem na testa significa que a pessoa concorda com a ideologia. Concorda, aceita. E quem tem na mão significa que trabalha em prol do reinado do anticristo. Observe que Ezequiel 31 e 39 não tem um versículo que diz que Gog e Magog e os servos de Gog estavam com essa marca. Então não é a mesma batalha do Armagedon lá, porém é algo que acontece na mesma cidade, pessoas talvez até conhecidas, próximas, e que tem o mesmo resultado. Deus vai chamar as aves de rapina e os urubus para devorar. Também as carnes mostram que a vitória de Deus é tão grande e a derrota tão humilhante, né? A pessoa morrer, tá lá, uma metáfora, né? Tá lá morto, fora do caixão, e vem o urubu devorar a carne da pessoa. Então, é uma metáfora para falar que a humilhação é muito grande. É o que dá lutar contra o dono do universo, o Todo-Poderoso, ou perseguir seus remanescentes. Então, Deus mostra aqui que Gog será derrotado em campo aberto, né? A continuação. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Quem falou isso? Deus. Abre a tua Bíblia e lê diretamente na Bíblia e veja. Quem falou que Gog vai cair? Deus. Eu falei, diz o Senhor Jeová. Vamos para aí. A decisão é do próprio Deus, tá vendo? Versículo 6. E enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas. Assim saberão que eu sou o Senhor. O fogo é a aprovação de Deus, a presença de Deus. O fogo também purifica. Então, o fogo de Deus trabalha de várias formas. Eu acredito que aqui é juízo, é o fogo do juízo de Deus, porque o contexto é de juízo dos 2 capítulos. Versículo 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Estavam profanando o santo nome do Senhor. E Deus quer se mostrar conhecido e nunca mais deixar que ninguém profane. Profanação é desonra a Deus. Qualquer desonra ao nome do Senhor. O que é que mais honra o nome de Deus? Idolatria, toda e qualquer forma de idolatria. Deus repugna, certo? Os adoradores de Baal, da deusa Está, a deusa do amor, tenha certeza que Deus repugna e tenha certeza que Deus vai pesar a mão e já está pesando em todos os idólatras, porque Deus não aceita idolatria. As nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Versículo 8. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia que eu tenho falado. Que dia? O dia do Senhor, o dia da ira, esse período do juízo, né? O derramamento das 7 taças lá em Apocalipse, tudo isso está dentro desse contexto. Versículo 9. E os habitantes da cidade de Israel sairão, acenderão o fogo e queimarão as armas, e os escudos e as rodelas, com os arcos e as flechas, com os bastões de mãos e com as lanças, e acenderão o fogo com elas por 7 anos. Esses 7 anos eu acredito que é uma linguagem metafórica. 7 significa completamente, totalmente. Nem sempre é o número 7 mesmo. Versículo 10. E não trarão lenha no campo, nem a cortarão os bosques, mas com as armas acenderão fogo, roubarão os que o roubaram e despojarão os que os despojaram, diz o Senhor Jeová. Como se fosse assim, Deus dá uma vitória tão grande aos seus, né, que eles que conseguem ficar com os despojos, se fosse o caso de ficar com alguma coisa. A vitória, assim, é igual a história de Esther, né? A reviravolta na culminância da história é tão grande. Deus dá uma vitória a Esther e os remanescentes da sua época e ao mesmo tempo derrota todos os inimigos de uma vez só. Não fica um para contar a história, de tanto que Deus estava ali. Esther fazendo jejum, oração. Mardoqueu também, que era um servo do Senhor, que não se dobrava diante de Ramã e diante de ninguém, porque ele servia, adorava o Deus vivo e era só Deus para ele que importava. Então Deus honrou Mardoqueu, honrou Esther e os remanescentes daquela época. Assim como a história de Esther, que é a história que eu amo, eu acho linda essa história. Continuando aqui. Versículo 11. E sucederá que naquele dia, o dia do Senhor, darei ali a Gog um lugar da sepultura em Israel, o vale dos que passam do oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. Aqui é o mesmo vale da multidão de Gog, Jezreel é o vale onde Jeová julga, é esse mesmo vale aqui. Versículo 12. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra.
Presta atenção, 7, completamente, totalmente, não quer dizer 7 meses mesmo, para purificar a terra. Ou seja, quem é casa de Israel, esse mesmo povo aqui, do Belo Santo Monte, da parte de barro dos pés da estátua, certo? Deus está dizendo que eles enterrará. Ou seja, é como se fosse assim, tira todo obstáculo, tira toda a sujeira da frente, né? Para purificar a terra. Como é que purifica? Através do juízo divino. É Deus quem purifica, mas usando o seu povo, né? Versículo 13, sim, todo o povo da terra os enterrará e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. Será memorável o dia em que eu for glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem tem Jesus no coração, para quem teme a Deus, para quem conhece o verdadeiro Deus e tem o desejo de obedecer. Porque Deus é um Deus justo e Deus honra a fé. Ele honra a fé junto com a obediência. Você acredita e quer obedecer. Deus honra a sua fé. Versículo 14. E separarão homens que incessamente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificar, e durante 7 meses farão essa busca. É como se fosse assim, não vai ficar nenhum obstáculo, nada. Se encontrar um osso ou alguma coisa, para purificar a terra, para limpar o caminho. É uma limpeza geral mesmo. O que significa isso? Durante 7 meses para purificar a terra. Versículo 15. E os que percorrerem a terra, qual atravessarão, vendo algum osso do homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. Viu? Um único osso, quer dizer que vai limpar tudo. Depois que as aves, os urubus, os animais carniceiros devoram todas as carnes, metaforicamente falando, ficam os ossos. Então, tira os ossos e enterra até os ossos. Ou seja, não vai ficar sujeira nenhuma, Deus vai limpar através dessa cidade aqui. Continuando o estudo, versículo 16. E também o nome da cidade será Ramoná, assim purificarão a terra. Ramoná significa o início da purificação da terra. E que cidade é essa? Vamos ver. Ezequiel 39:16. Leia lá na sua Bíblia. Ramoná, a purificação da terra começa através dessa cidade. O link que tem aqui nesse canal da Escolinha Vivar, o nome é assim, Estudo Bíblico, o Novo Céu e a Nova Terra. Tem um link aqui, pesquisa lá agora, para um pouquinho e pesquisa o link, que tem o tema O Novo Céu e a Nova Terra. Nesse link eu mostro a foto dessa cidade Ramoná. É uma cidade que fica na Bahia. Tem alguns versículos da Bíblia que a pessoa só entende se Deus revelar. Não tem como saber identificar exatamente a cidade se não fosse Deus. Eu mostro a foto no finalzinho do link. Olha lá o link, Estudo Bíblico Novo Céu e Nova Terra. Tem o nome Ramoná. E eu falo sobre isso e mostro a cidade, para você entender onde é que acontece tudo isso e onde vai começar a purificação. Vamos ver, né? Então, no final, eu mostro isso, ok? Agora, veremos aqui, dá um tempinho para você ir lá, pesquisar o link, Estudo Bíblico Novo Céu e Nova Terra, nesse canal. Depois que assistir todinho, volta aqui para ver esse final. Quem é? Quem é? Só um momentinho que eu vou atender aqui. Continuando aqui o estudo, hoje tem aula presencial aqui na Avivar e alguém bateu na porta. Eu estou na função de diretora e coordenadora pedagógica e fica meio corrido para mim. Tá ouvindo a voz das crianças, as crianças falando? Estou aqui na minha sala que fica ao lado da sala do 5º ano. Então, por conta disso, eu peço desculpas, vamos continuar o nosso estudo. Eu quero explicar os 2 capítulos inteiros, de Ezequiel 38 e 39. Então, nós estamos no Ezequiel 39, versículo 16, que eu expliquei assim. E também o nome da cidade será Ramoná, e assim purificarão a terra. A purificação vai começar através dessa cidade mesmo. Essa bendita cidade amada por Deus, que tem a foto no link, o Novo Céu e a Nova Terra, ok? Versículo 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda espécie e todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e beber sangue. Onde é esse sacrifício? Nos montes de Israel, no Belo Santo Monte, gente.
Aqui está mandando convidar as aves de rapina. Veja que lá no Apocalipse tem a mesma coisa sobre a batalha do Armagedon e a derrota do anticristo e seus exércitos, as pessoas que têm um 666 na testa. Ou aqueles que concordam também, né? Porque se a pessoa concorda por ignorância é uma coisa, e concordar sabendo que é heresia, sabendo que é errado, sabendo que é o mal fazer, aí já é outra coisa, né, gente? Porque muita gente não entende, não compreende, não lê a Bíblia, né? E deixa se levar. E outros, mesmo entendendo de maneira proposital, diz amém e concorda com heresias, blasfêmias. Né? Muita gente sabendo nem se importa, não teme a Deus, não tá nem aí pra nada. Né? E Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando uma pessoa sabe, porque Deus já mostrou de várias formas e continua no erro, aí Deus pesa a mão. Aí, nesse caso, Deus pesa a mão. Continuando, 39, versículo 18. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra. Ou seja, não importa o grau de escolaridade, a quantidade de diploma. Se desafia a Deus na batalha do Armagedon, tem resposta. E todos que lutam contra Deus na batalha do Armagedon e na batalha de Gog e Magog, que estão interligados, os acontecimentos estão interligados, também serão derrotados e devorados pelas aves de rapina. Dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros e todos cevados de Bazã. Versículo 19. E comereis a gordura até vos fartares, e bebereis o sangue até vos embebedares, do meu sacrifício que ofereci por vós. O sacrifício do Senhor, como se fosse um sacrifício contrário. Né? O próprio Deus, né, entrega os inimigos nas mãos dos urubus, dos animais carniceiros. Ou seja, é uma derrota assim, histórica, humilhante, porque eles desafiaram a autoridade e a santidade de Deus. Versículo 20. E a minha mesa fartar-vos-eis de cavalos e carros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. Versículo 21. E porei a minha glória entre as nações. Olha o propósito de Deus aqui. A glória do Senhor entre as nações. Não é uma cidade não aqui. E eles verão o meu juízo que eu tiver executado e a minha mão que sobre eles tiver descarregado. Está claro ou não que é a vingança de Deus? O juízo. Não está claro? E a mão de Deus pesando sobre esse povo. Gog, Magog, o anticristo escatológico, a besta que emerge do mar, que é o mesmo anticristo escatológico, a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Todos. Versículo 22. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e eu os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada. Isso aqui mostra também que mesmo esse povo, esses remanescentes do belo e santo monte, não são perfeitos, não. Eles também já erraram muito contra Deus, e Deus ensina para eles também através dessa guerra espiritual. Através da batalha, da luta, da perseguição, do sofrimento, Deus ensina para eles também. Esses remanescentes não são perfeitos, representam a menina dos olhos de Deus. Deus zela e tem um amor especial, mas Deus permitiu isso tudo para ensinar para eles também. Versículo 24. Conforme a sua imundície, conforme as suas transgressões, me acertei com eles e escondi deles a minha face. Versículo 25. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome, meu Deus. Deus tem zelo pelo nome dele. E ele não aceita que profanação, que desonre o nome dele. Deus honra a quem honra o nome dele. E Deus desonra a quem desonra o nome dele. Quem desonra o nome de Deus passa vergonha. Pode ter certeza, não tem como. Não tem como desonrar a Deus e ser glorificado, aplaudido, só se for na terra. Deus permite um determinado tempo com as pessoas, mas o próprio Deus permite situações e faz a pessoa passar vergonha. Você deve honrar, glorificar o nome de Deus, que aí Deus vai honrar o nome da pessoa também. Versículo 26. E levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com quem se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Versículo 27. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos e houver ajuntado das terras de seus inimigos, e fosse santificado neles aos olhos de muitas nações. Isso aqui fala da reunificação escatológica, Ezequiel 37. Eu até já expliquei com 2 pedacinhos de madeira, e depois eu quebrei os 2 pedacinhos de madeira para mostrar, né, que a união entre eles, né, a conexão foi quebrada, a amizade entre eles foi quebrada. Ezequiel 37 fala sobre isso, o Vale de Ossos Secos, tem profecias também para o nosso período. Então, que a profecia da reunificação escatológica é da parte do Senhor mesmo. Deus reivindica seus remanescentes, esse mesmo povo
lá dos pés da estátua, a parte de barro. Deus reivindica esse povo como os remanescentes, a semente santa, como um grupo que Deus escolheu para recomeçar através deles, reivindica e quer reunir. Versículo 28. Então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu o fiz ir em cativeiro entre as nações, e os ajuntarei para voltar à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Então Deus cria uma situação para reunir as pessoas. Versículo 29 e último, a promessa de avivamento. Aqui é uma promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. Coloquei no canal também um vídeo que fala sobre avivamento, se quiser olhar lá direitinho. Tem uns 2 vídeos falando de avivamento, em especial um, eu falo em detalhes sobre isso, o nome da cidade que vai começar o avivamento do Brasil, né? Então eu vou ler aqui o versículo 29 e quero que você guarde no seu coração este versículo. Diz assim, Ezequiel 39, 29. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Aqui é a promessa de derramamento do Espírito, de Deus mostrar a face dele, mostrar a essência dele, mostrar quem ele é. Mas quando exatamente vai chegar no versículo 29? Eu acredito que nós estamos vivendo esses dias, o período em especial, eu creio que é a ceia das aves, né? No momento é a vitória de Deus na batalha do Armagedon, Deus convidando os urubus, os animais para devorar as carnes dos inimigos. Então, até que os inimigos compreendam e glorifiquem o nome do Senhor e santifiquem o nome do Senhor e busquem jejuar, orar, se arrepender dos seus pecados, confessar a Deus, voltar-se para Deus. Eu acredito que isso tudo aí, porque o ser humano não muda assim, nós sabemos que não, Principalmente se a pessoa tiver dificuldade com orgulho, aí precisa passar muita coisa mesmo para aprender e se voltar para Deus. Porque Deus está aí oferecendo o perdão, o amor, Através de Jesus temos livre acesso ao Pai. A conversão genuína é você entregar o seu coração a Jesus, a sua vida, o seu eu, é você morrer para si mesmo. A Bíblia diz, é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como. Quem não se tornar como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. E o que significa isso? Criança transmite pureza. A criança tem a essência de criança, de pureza, de amor. A criança não tem maldade. No coração da criança não cabe maldade. Não tem como ter. Porque criança transmite pureza. Quem não se tornar como uma criança, ou seja, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Conversão genuína, verdadeira, não é crente de nome de fachada, não. É ser crente de verdade. Se converter, buscar Deus, querer agradar a Deus, pensar em fazer a vontade de Deus e morrer o próprio eu. A transformação e a mudança é de dentro para fora, de dentro para fora. Na aparência não muda nada, ninguém engana a Deus, ninguém. O que você pensa, Deus sabe, então não adianta. Pode enganar multidões e multidões como Gog, e como Gog tem conexão com tanta gente. E mesmo assim, Deus derrota Gog, como diz a palavra. E todos os seguidores de Gog também, como diz a palavra. Porque não adianta se lutar contra Deus, ou lutar contra os remanescentes, ou tentar prejudicar os verdadeiros crentes. A pessoa vai passar vergonha. Sempre foi assim na história da humanidade. Sempre foi assim. Por que Davi tinha tantas vitórias? Porque Deus estava com ele. Porque o Espírito Santo de Deus estava em Davi. E Deus dava sempre vitórias para ele. Davi era perfeito? Não, ninguém é. Mas o Espírito Santo de Deus estava em Davi, Deus estava com ele, Deus ungiu, Deus abençoou. Então não adiantava Saul perseguir Davi, tentar matar Davi, porque Deus sempre protegia Davi e cuidava de Davi, como de tantos outros. E na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. E Daniel na cova dos leões, o leão morrendo de fome, não devorou Daniel. Deus mandou um anjo e fechou a boca de Daniel. É o mesmo Deus, o Deus do ministério velho, o Deus da minha vida. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Esther. O Deus dos nossos antepassados. É esse Deus que eu conheço e que eu sirvo. É esse Deus que eu tenho interesse em agradar. E não o dragão, outros deuses, nem outras coisas desse mundo. Por isso que nada do mundo me atrai, não muda nada. Tem gente que fala, que não entende, assim não vai entender. Me interessa é a opinião de Deus, e a opinião de Deus está na Bíblia. Isso é o que me interessa. Para fechar esse estudo e esse argumento, eu gostaria de deixar aqui, para mostrar, eu estava observando que tem algumas pessoas com interesse no projeto Pequena Luz da Avivar. Eu gostaria de dizer aqui que eu não sou egoísta, eu não estou guardando o projeto só para mim, até porque o projeto é para abençoar muita gente mesmo. E eu posso provar aqui que eu ofereci o projeto, eu xeroquei o documento original de 45 páginas. Nesse mesmo link que tem estudo bíblico, Novo Céu e Nova Terra, eu mostro esse mesmo envelope aqui, vou mostrar para provar. Esse mesmo envelope aqui, observa, aqui é o fundo do envelope. O mesmo envelope está escrito assim, o plano pedagógico do projeto Pequena Luz.
Eu xeroquei as 45 páginas, deixei aqui no meu armário e falei no link. Olha lá no link, você vai ver eu falando. Quem quiser pode passar aqui na Avivar, pedir alguém para passar e pegar esse documento, pode xerocar, pode compartilhar com quem quiser, pode analisar. Ele tem detalhes, as 45 páginas, mas se você pegar e não entender direito alguma coisa, pode me perguntar, eu falo depois. Só que eu não vou nem mandar e nem levar em lugar nenhum esse projeto. Porque eu estou aqui na Avivar como diretora, coordenadora pedagógica, eu tenho agora novembro e dezembro um montão de trabalho para me fazer. Eu não tenho como contratar alguém para me ajudar, porque eu não tenho como pagar, eu não vou contratar e enrolar a pessoa. Então a minha vida é corrida e com certeza, né, eu tenho muita coisa para fazer. Agora em outubro nós recebemos visitas do pessoal de São Paulo, da minha família, eu fui dar uma atenção especial, corrido para mim, então eu não vou mandar para ninguém esse projeto, mas está aqui na Avivar, vou deixar ali com Lani, com minha secretária. É só mandar um WhatsApp para mim, dizer que eu vou mandar fulano de tal, qualquer pessoa que quiser pegar e pode xerocar. E se você pegar, analisar, ler todo e gostar, porque é impossível não gostar. O projeto é perfeito, gente. Não é porque foi eu que escrevi, não. É porque foi Deus que me inspirou para escrever. O projeto não tem lacuna, ele é completo e ele é para abençoar muita gente, mas é muita gente mesmo. Não é só a Avivar, mas ele é a essência da Avivar, a metodologia da Avivar, em forma de um projeto organizado, tão detalhado e rico, que uma pessoa que tem conhecimento da área da educação, que lê isso aqui, e não enxergar a mão de Deus, não tem nem como. Você lê, você vai enxergar. Porque esse projeto foi elaborado por mim, com inspiração do próprio Deus, e é tão detalhado, tão rico, tão inteligente, que a pessoa percebe, a pessoa lê e diz, não tem como uma pessoa saber fazer se não for por meio de inspiração divina, não tem como, através de curso, diploma, sabedoria humana, não. Somente com inspiração divina uma pessoa consegue pensar em tantos detalhes. Então eu fiz, claro que eu não espalho, não compartilho com todo mundo, porque isso não é egoísmo, não. É porque eu me preocupo em alguém pegar o projeto Pequena Luz, acrescentar heresias e depois acusar a Avivar. Dizer que é o projeto da Avivar e misturar heresias. Eu tenho o documento para provar, eu vou dizer, não, o documento tem 45 páginas, o que eu escrevi está aqui, eu posso provar que não tem nenhuma heresia. Quase 18 anos de Ministério Avivar, sempre pregando a palavra de Deus, o ensinamento na palavra. Nunca permiti Halloween aqui, São João, nada contrário à palavra. Aqui tem festinha? Tem, a Semana da Criança eu fiz aqui, mas algo saudável, algo sem nada, com musiquinhas educativas, brincadeiras, normal para criança. Não tem como trabalhar com criança de outra forma. Mas assim, eu não comemoro as festas mundanas, não permite nenhuma heresia aqui, é tudo com base bíblica aqui no Ministério Avivar. Então eu tenho a preocupação de alguém misturar coisas no projeto. Então por isso eu não saio compartilhando com todo mundo de todo jeito, de forma alguma. Mas, como eu disse, né, orei a Deus, senti paz em fazer isso e xeroquei o documento e deixei aqui. E ofereci quem quiser vir buscar, ninguém veio, eu mostrei aqui o envelope, ninguém veio buscar. E se alguém está esperando eu mandar para alguém ou levar para algum lugar, não vou levar não. Então, se você tem interesse no projeto Pequena Luz, quer conhecer mais a essência da Avivar, quer saber como é que é possível abençoar tanta gente, tantas cidades através desse projeto, e você vai entender por que é que eu tenho esse cuidado e o zelo com o projeto, quando você lê as 45 páginas. E depois de ler, se tiver interesse, claro, eu quero que você implante o projeto, que você dê o curso inicial, porque mesmo lendo eu não compreendo direito, então eu vou lá e implanto. Eu não tenho dificuldade não para fazer isso, não cobro um centavo para nada. Eu já dei cursos de graça, que o material foi gratuito, eu paguei a gráfica e ofereci para as pessoas. Então eu não tenho esse tipo de dificuldade. A minha questão é o tempo, meu tempo é um pouco corrido e qualquer coisa que eu for fazer, eu tenho que falar com meu esposo, né? Meu esposo, ele fica na parte administrativa, ele não entende nada da parte pedagógica, a parte pedagógica toda comigo, mas ele apoia 100% a parte pedagógica do Ministério Avivar. E a essência de Avivar é esse projeto. Então, se precisar de mim, da minha presença física, de ir dar o curso, vou também. Mas só vou depois que analisar as 45 páginas, depois que você pegar esse envelope e analisar, ver se realmente aprova tudo, se concorda com tudo. Antes de pegar o material, eu não posso. Até porque você não sabe detalhes que eu nunca expliquei em vídeo tudo. Só expliquei resumido. Eu nunca expliquei a ninguém as 45 páginas. A ninguém mesmo. Só quem pegar esse envelope é que vai saber o que é. E por quê? Como eu disse, eu levo muito a sério. Não quero que ninguém manche a história da Avivar. A metodologia tão saudável, tão bíblica, tão linda. Não quero que ninguém misture heresias, misture coisas. Por isso que eu não quis espalhar a torta e a direita. Mas agora estou disposta, né, a compartilhar com quem quiser pegar para analisar. De qualquer forma, se alguém modificar alguma coisa, eu tenho como provar, porque eu tenho um documento registrado em fórum com 45 páginas.
né, que tem exatamente o que é que eu fiz, para se alguém modificar e tentar prejudicar o Ministério Avivar, vai cair por terra, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe em Cristo Jesus, e eu vou repetir para aqui, quem quiser, manda buscar na Avivar, me fala no WhatsApp, e eu vou deixar com Lani, a secretária. Pode mandar buscar por alguém. Quem não quiser pegar pessoalmente, tá bom? Deus abençoe em Cristo Jesus. E eu estou orando pelo avivamento do Brasil com a certeza plena e absoluta. Em meio a tanta luta, a tanta morte, a tanta guerra, Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer limpar o caminho por meio do juízo. Deus quer soprar com o vento do seu Espírito Santo. E Deus quer apresentar-se à humanidade como Ele é. Um Deus santo, justo, perfeito e apaixonante. Deus é perfeito. Deus abençoe você e a sua família em Cristo Jesus.